paz do Senhor. Tudo bem, pessoal? Nós vamos continuar aqui a lição da escola bíblica da semana passada. A gente aí, vocês que estão nos assistindo pela live, quero agradecer pela presença de cada um de vocês e dizer que nós vamos continuar aqui o livro, a revista da Escola Bíblica Dominical, que é Passo a Passo com Cristo, e nós estamos agora na página 48. Para quem não pôde acompanhar, o texto é sobre sofrimento e adversidade. Semana passada o pastor fez a introdução. Ele falou do item 1, que é o sofrimento por causa do pecado e da desobediência. Nós estamos bastante calejados com relação a esse tipo de sofrimento, né? Porque é uma coisa que muitas vezes nós nos julgamos. A gente julga a nós mesmos. Quando a gente desobedece, a gente já sabe que a gente muitas vezes está tendo um sofrimento porque desobedeceu a Deus, né? O filho, quando desobedece o pai, ele se autocondena, né? Tem pais que conhecem quando o filho erra. Só de olhar na expressão, no olhar da criança, ele já sabe, ou ela já sabe, que o filho errou, e aquilo causa um certo sofrimento por antecedência até. Ele comentou também a respeito de que o sofrimento, ele faz parte da vida. O sofrimento é uma coisa que nós não conquistamos, nós não adquirimos por conta disso ou daquilo. Lá desde o Jardim do Éden já tinha sido proclamado o sofrimento por conta do pecado original, por conta da queda. E quando Deus falou que o homem ele passaria por dores, né, e a mulher também por dores, por trabalhos forçados, e ali já começou então o sofrimento por parte da vida. Se a gente olhar a Bíblia no contexto Antigo Testamento, até hoje, até os dias atuais, a gente vê o sofrimento na vida de vários personagens bíblicos, né? Nós que estudamos, nós que lemos a palavra de Deus, a gente consegue entender que o sofrimento, por fazer parte da vida, ele acaba afetando qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Não importa se ele é cristão, se ele não é cristão, se ele é um ímpio junto, e a gente não consegue compreender muitas vezes o porquê que pessoas sofrem, porque faz parte da vida, não existe uma regra. Muitas pessoas tentam entender o motivo de certas dores, mas a gente não consegue compreender. O terceiro ponto que foi falado também, semana passada, é qual era o propósito do sofrimento. O pastor comentou muito bem, que está lá no texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, e que a gente não entende, né? Nós falamos esse versículo com muita facilidade, nós decoramos esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, tudo na vida, tudo para quem serve a Deus tem um propósito. No contexto aqui, fala que é um plano que já desde a criação tem esse sentido. Nós não entendemos, a verdade é essa. Quando alguém está sofrendo, a gente não entende o propósito. A gente só fala, né, que todas as coisas cooperam, principalmente para aqueles que já aceitaram a Jesus, e tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós recitamos esse versículo, nós falamos para as pessoas, mas quando é com a gente, parece que não serve. Esse versículo muitas vezes não se aplica, né? Mas todas as coisas cooperam. Eu estou com dor aqui, o que a minha dor está cooperando? Para que ela está servindo? Qual é o propósito? Por que eu estou sentindo isso? Então, nós questionamos o momento de dor, a verdade é essa.
pessoas ímpias ou não ímpias questionam. Eu tenho, acho que vocês já presenciaram isso, principalmente quando você vai no enterro, né, de uma pessoa querida. Às vezes tem alguém lamentando, porque Deus permitiu, que tem gente até que, e a gente entende que é um momento de dor e sofrimento, a pessoa às vezes coloca a culpa até em Deus, né, porque Deus levou, porque Deus, né, dá a impressão que Deus foi lá e assassinou a pessoa. Não, não é isso. É porque a nossa vida, ela tem começo, meio e fim. E nela, nesse começo, meio e fim, a gente vai passar por dores, dificuldades, e nesse meio tempo, Deus vai estar mostrando ali quais são os propósitos. E aí na lição 4, ele fala do servo provado pelo sofrimento. O que acontece com a pessoa que é provada pelo sofrimento? Então a lição aqui, ela vai dizer para a gente, né, vamos ler lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que está na revista, se você estiver acompanhando. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aqui, para pegar um exemplo, é uma coisa bem interessante. Uma pessoa que já passou por uma certa doença, seja ela qual for, uma doença que ela nunca teve na vida. Vamos pegar um exemplo aqui de um câncer, que é uma doença bem do extremo, né, que a gente pode usar aqui como exemplo. Uma pessoa que passou pelo câncer e foi curada, ela consegue entender todas as fases da doença dela. Ela estuda sobre o câncer, ela... esses dias, só para vocês terem uma ideia, há pouco tempo atrás, teve uma palestra na empresa onde eu trabalho. E nessa palestra, tem uma colega nossa, que ela foi acometida por câncer, e ela começou então um tratamento das mamas, tal, e ela passou por um período de dor, um período de sofrimento. Ela não é declaradamente evangélica, né? Ela é cristã, mas ela passou por um período, e aí quando teve uma palestra dentro da companhia, tinha médico lá na palestra e tal, aí no meio da palestra ela levantou a mão, e ela falou: olha gente, comigo aconteceu assim, assado, eu passei por isso, depois eu tive que fazer aquilo, e aquilo outro, estou sendo tratada com um oncologista, e ela falou que quando ela passou por tudo isso, ela aprendeu uma série de coisas da medicina que antes ela não dava conta, ela não sabia, e ela não tinha interesse de saber mesmo. Então aquilo trouxe para ela uma experiência de vida, no qual, naquela palestra, ela pôde compartilhar com outras pessoas o sofrimento dela. Então quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia está dizendo para nós assim, que o nosso sofrimento, ele vai servir de consolo para outras pessoas. Aquilo que você está vivenciando, seja lá qual for a dor, seja lá qual for a perda, né? Por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido, né, que ama demais, ela vai passar por um sofrimento tal que quando uma outra pessoa perder um ente querido, ela vai saber consolar. Ela vai poder consolar, que é o que o texto está dizendo aqui, ó. Né, os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isso me faz lembrar também um texto do apóstolo Paulo, que a gente fala sempre dele aqui, que é aquele espinho na carne que Paulo teve. Ele tinha um espinho na carne, ninguém sabia o que era, ele tentou buscar resposta em Deus, e Deus simplesmente respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque através daquela dor, daquele sofrimento, Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E vocês conseguem perceber qual era o propósito que Deus tinha na vida de Paulo? Por causa desse espinho na carne? Alguém consegue, pelo menos, ter uma ideia de qual foi o propósito? Eu tenho uma ideia de qual foi o propósito. Alguém se arriscaria a dizer aqui? Então eu vou dizer. O propósito daquele espinho na carne, na vida de Paulo, foi para a pregação do Evangelho.
Quantos de nós não nos sentimos consolados, confortados por Deus, quando você abre a Bíblia e você lê esse texto onde Paulo buscava uma resposta em Deus, e que ele não teve a resposta na hora, e que ele não sabia também daquela resposta qual seria, mas, e voltando ao versículo que nós lemos anteriormente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que Paulo sabia que aquele texto que ele escreveu, ele serviria para nós hoje, 2000 e tralalá de anos depois? Não, ele não imaginava que isso poderia ser utilizado. Então, quando a Bíblia está dizendo que o servo, provado pelo sofrimento, ele pode ajudar outros, é nesse sentido. Quem teve uma dor de dente profunda, que ficou lá gemendo, quem teve, eu vou dar um exemplo aqui, que eu não sei se alguém de vocês teve, pedra no rim. Alguém teve pedra no rim aqui? Então, pedra no rim, quem consegue dizer? Tem gente que fala que a dor de pedra no rim é dor parecida com a dor de um parto, né? Eu também nunca ganhei neném, então eu não sei. Então, mas as pessoas dizem, essa dor é tão terrível, tão dolorosa, que você, pede para morrer, pede para não sei o quê. Eu nunca tive, mas as pessoas que tiveram, elas conseguem consolar outras, dizendo, olha, toma mais água, cuida da sua saúde, vai. Então ela consegue ter algo, um diagnóstico, onde ela vai poder ajudar. Então assim, se a gente pegar aqui, a gente pode pegar tantos exemplos bíblicos, e não bíblicos, que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa saúde, que a gente pode consolar e ajudar outras pessoas. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado em fazer isso, porque nem sempre o remédio que serve para mim pode servir para o Rodrigo. E aí entra naquela questão, o Rodrigo está com dor de cabeça, aí eu vou lá e falo assim, toma 5 de pirona de 1 miligrama de uma vez só, que vai fazer essa dor de cabeça sumir. Será que esse é o remédio? Será que é essa a consolação? Então nós temos que tomar um certo cuidado também com esse tipo de consolação. Eu posso ajudar o meu irmão, a minha irmã? Posso, mas eu tenho que tomar um certo cuidado. Então, nós estamos sempre aprendendo uma lição todas as vezes que alguém passa por uma dor. Se ele receber o sofrimento como bênção, está pronto a ajudar outras pessoas. Nossa, sofrimento como bênção, olha só. Alguém queria receber um sofrimento como bênção? Eu acho que ninguém, gente? Fala a verdade. O que é receber um sofrimento como bênção, Rodrigo? Eu não sei, mas está dizendo aqui. Não é que é receber como bênção. É receber no sentido assim, olha, eu estou passando por essa dor, mas em nome de Jesus, quando eu sair dela, eu vou abençoar outras pessoas. É isso que é receber o sofrimento como bênção. Você ser um abençoador. Então, esse mundo é um vale de lágrimas, a gente sabe disso. Esse mundo, temos que aprender a viver nele, ter vitória sobre os sofrimentos, para assim poder confortar os outros. E ensinar a receber o sofrimento na perspectiva correta. Tá? Então, o sofrimento, ele é provado, nós somos provados para ajudar os outros. O outro ponto aqui é o sofrimento, aqui está escrito errado, tá? Quem tem a revista aí, trocaram o F pelo P, mas o sofrimento prova a fé e conduz à perseverança. Tiago capítulo 1, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse texto aqui de Tiago, ele fala de uma coroa da vida. Alguém aqui já conhece, já viu? Coroa da vida? Pastor deve ter visto, Não sei, o pastor está aí? O pastor está lá embaixo, Mas o que é a coroa da vida? Está dizendo aqui que é o que o texto está dizendo. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Que coroa é essa? Vamos continuar aqui que a gente vai entender. O sofrimento e a adversidade são provas para a nossa fé.
A Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa fé precisa ser provada, e é através das provas que a fé amadurece. Então existe fé madura e existe fé imatura. O que é isso? Isso significa dizer que pessoas que são mais sofridas têm uma fé mais madura. É fácil de explicar isso. Vocês já pararam para conversar com uma pessoa de mais idade? Porque uma pessoa mais idosa, ela já passou por uma vida inteira, muitas vezes de sofrimento e muitas vezes de dor. Vocês já pararam para perceber que as pessoas com mais idade, elas têm mais coisas para contar em relação à fé do que uma pessoa mais nova? Não quer dizer que uma pessoa nova não tenha, mas uma pessoa de mais idade, ela já passou por muita adversidade na vida. Ela já passou por dor, já passou por perda, já passou por cirurgia, já passou por exame, já passou por um monte de coisas. Então, quando a gente fala de uma fé madura é aquela fé onde você vai vendo que no passar dos anos as coisas vão acontecendo, e quando você vê que uma pessoa mais madura, ela tem mais condição de suportar uma dor, ou de passar por um sofrimento, do que uma pessoa que tem uma fé mais jovem, vamos dizer assim. Então, se aceitarmos o sofrimento e a adversidade em um espírito certo, que é o que está dizendo aqui o autor, sabendo que o sofrimento foi permitido por Deus que nos criou, que tem um plano para todas as coisas, que o sofrimento é uma escola para nos ensinar a confortar os outros, iremos ter a nossa fé e perseverança. Eu comentei aqui, acho que na última mensagem que eu preguei, a respeito de perseverança. A pessoa que tem perseverança, ela consegue passar por barreiras com mais facilidade do que aquelas que não têm. A pessoa que desiste da fé, ela com certeza vai ter problemas na vida que ela não vai conseguir passar com um certo equilíbrio, vamos dizer assim, porque passar, todos nós vamos passar. Seja ímpio, seja com fé, seja sem fé, todos nós vamos passar. Eu sei que é uma coisa difícil de falar isso, mas é uma verdade. E nós, como igreja, nós temos que pregar a verdade. Não adianta eu pregar aqui uma coisa que não é. A gente tem que pregar aquilo que é. Então, quando a gente fala de fé, a gente tem uma escola. As pessoas que têm uma fé genuína, elas têm uma formação espiritual muito melhor. Ela tem uma condição de passar por uma situação de sofrimento e dor com muito mais facilidade. Não que vai ser fácil em relação a outro, não estou dizendo isso. Mas ela vai ter mais maturidade para poder contornar aquela situação. Não seremos levados ao desespero, ao pessimismo, à revolta, como acontece com aqueles que não têm conhecimento de Deus. Porque uma vez que você colocou a sua vida na mão de Deus, acabou. Ou é Deus que toma conta da nossa vida, ou sou eu que tomo conta. Eu já falei isso aqui outras vezes, que tem um texto na Bíblia que tem muitos de nós que a gente não consegue, assim, tem um monte de texto, né? Mas tem um salmo que eu me lembro aqui, estou me lembrando aqui agora, que é um salmo que a gente recita, ele é bonito, a gente dá glória a Deus, mas a gente muitas vezes não faz quando está no momento de sofrimento aquilo que o salmo recomenda. Tem vários, né? Está me vindo à mente aqui, por exemplo, esperei com paciência no Senhor, né? Que paciência é essa que eu espero? É com paciência mesmo? Muitas vezes não, é com desespero. O salmo deveria ser mudado, então, né? Esperei com desespero no Senhor, como às vezes acontece com muitas pessoas que são do Senhor. Ou aquele outro salmo que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais, Ele fará. E aí no momento de dor, eu não entrego, eu fico no desespero,
eu pego o problema para mim. Então, o sofrimento, ele prova a nossa fé, mas o sofrimento também, ele produz a perseverança. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, quando você for passar por essa situação, Deus, ele vai falar, Jesus, ele vai falar para você, eu estou contigo nessa, meu irmão. Vai estar doendo, vai estar dolorido, mas eu estou contigo. E todas as vezes que você passar por essa prova, né, vai passando pela prova, dando glória a Deus, você vai ver quando chegar lá no final, você não vai nem perceber que você passou pela prova, porque você sentiu a presença de Deus ali, você viu que Jesus realmente era contigo, e você vai passar e vai dar a volta por cima. E o que sobra depois de tudo isso? Você vai ser uma pessoa madura a ponto de consolar aqueles outros que tiverem falta de perseverança e falta de fé. Então, o sofrimento na tua vida, ele tem que trazer uma carga de conhecimento tal, como que eu posso dizer? Ele vai trazer um peso da palavra de Deus sobre a sua vida, né? Um exemplo que a gente pode dar aqui, que é o Rodrigo. Né? Então, ele teve um conhecimento de fé, um conhecimento que ele passou pelo sofrimento, que quando a gente olha para ele, quando a gente estiver no sofrimento, eu vou olhar para ele, mas eu não vou olhar para o Rodrigo. Eu vou olhar para o Rodrigo e vou ver Jesus na vida dele. Porque ele passou por aquilo, foi uma prova de fé na vida dele, e eu tenho certeza que ele vai consolar outras pessoas quando estiverem passando pelo mesmo problema. Porque ele vai estar perseverante, e ele vai passar essa prova de fé, e pessoas vão perseverar junto com ele. Por isso que existe a igreja, o contexto de igreja é para isso. Porque quando a gente tiver todo mundo junto aqui, e um irmão estiver sofrendo, e aí vamos fazer como diz lá em Timóteo, né? Junte os presbíteros da igreja, e vamos orar, e vamos ungir o enfermo com óleo, e aí aquele enfermo vai ser curado em nome de Jesus. Então essa perseverança, esse sofrimento, ele vai surtir efeito na nossa vida a ponto de que tudo aquilo que nós passarmos nessa vida, a gente vai passar de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Quando eu falo mais leve, mais tranquila, em relação ao mundo, tá? Não em relação ao seu sofrimento, porque a gente sabe que tem uns que sofrem mais e outros que sofrem menos, tá? Então a vida de Paulo é um exemplo dessa atitude. Ele sabia viver em qualquer situação. Olha que exemplo maravilhoso de Paulo aqui. Será que alguém de nós poderia fazer um discurso igual esse de Paulo? Paulo escreveu, acho que foi aos Filipenses, falando que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e ele dizia que ele sabia estar abastado, como ele sabia passar necessidade. Talvez ele pudesse complementar, olha, eu também posso passar dor, porque eu orei 3 vezes ao Senhor, e ele falou, a minha graça te basta. Então ele realmente é uma pessoa que poderia, né, usar esse exemplo da vida dele. Nós podemos usar esse exemplo, mas quantos de nós poderia usar esse exemplo de Paulo para dizer assim para o mundo, olha, a graça de Jesus basta na tua vida, porque esse sofrimento ele vai passar, e se você tiver perseverança, você vai ser curado, se você tiver fé, você vai ser curado em nome de Jesus. Então o sofrimento, ele vai conduzir todos nós, a igreja, juntas, em Cristo Jesus. Tem alguma pergunta, Rô? Não? Não? Ninguém quer perguntar nada, né? Amém, glória a Deus. Aleluia. Então, a lição, como o pastor começou e tinha só um pedaço para concluir hoje, até falei para o pastor, vai ser bem rápido, porque é uma questão que a igreja já está bem madura também para receber essa palavra, para receber esse conselho, né? A igreja, principalmente a igreja Palavra da Vida, ela já tem esse entendimento, né, dessa questão da dor, dessa questão do sofrimento. É lógico que nós vamos aprendendo a cada dia com Cristo, né? Uns vão ter um sofrimento maior, outros vão ter um sofrimento menor, mas a graça de Jesus a cada dia da nossa vida, ela vai bastando e ela vai nos conduzindo até chegar à vida eterna. Eu tinha colocado uma questão aqui, que eu falei aqui atrás, a respeito de um texto que eu li, o texto da Palavra de Deus, que fala assim, ó, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida.
essa coroa da vida que diz aqui lá em Tiago, capítulo 1, está dizendo o seguinte: igreja de Cristo Jesus hoje, nós que estamos aqui nesta terra, um dia Jesus ele vai voltar e ele vai levar a igreja dele. O dia que ele voltar e levar a sua igreja, nesse momento é que o texto está dizendo que nós receberemos a coroa da vida. Nós já recebemos aqui quando nós aceitamos a Cristo, mas a gente só vai confirmar isso se a gente perseverar até o fim. Porque se a gente desistir no meio do caminho, no primeiro sofrimento que a gente encontrar, a gente não vai receber essa coroa, a gente não vai receber esse galardão, a gente não vai confirmar aquilo que as Escrituras estão nos dando de presente hoje. Então, se você, meu irmão, minha irmã, que está passando por um momento de tribulação, por um momento de dor, a conclusão que nós podemos chegar é: tenha perseverança, tenha paciência, tenha calma, tenha tranquilidade, busque a Jesus, busque conselho, busque argumento, busque conhecimento. Né? A Bíblia fala que no meio de muitos conselhos há sabedoria. Então, dentro da tua igreja, você tem muitos conselheiros, você pode se aconselhar, você pode buscar a presença de Deus, você pode buscar a ajuda que a Bíblia tanto nos recomenda e que cada um de nós tem acesso a ela. Amém? Então, a conclusão que nós chegamos é que nós temos a necessidade de aceitar o sofrimento na perspectiva correta. Não é só aceitar o sofrimento, é aceitar o sofrimento na perspectiva correta. E qual é a perspectiva correta? É a perspectiva de Deus e não a nossa, né? A nossa normalmente é a de julgar, né? Como o pastor falou semana passada. A nossa perspectiva de sofrimento é quando vê alguém muitas vezes sofrendo, é porque às vezes a gente usa até de juiz, de árbitro, de acusador. Fala, não, está sofrendo porque fez isso, porque fez aquilo. Não. A gente tem que entender que o sofrimento cabe a qualquer um de nós. Nós não o devemos procurar nem pensar que nos sobrevirá. Também a gente não pode sair com esse negócio na cabeça, né, gente? Ah, não, a gente aprendeu lá na escola bíblica que o sofrimento é uma perspectiva humana, que o sofrimento faz parte da vida, então agora eu vou começar a ser masoquista. Sabe o que é isso? Né, eu vou começar a me bater. Eu vou começar a me matar, vou começar a me cortar. Não, não é isso. Jesus ele tem uma vida inteira para nós, de aconselhamento, de curas, de milagres, de coisas boas. A gente tem que sempre olhar para as coisas boas. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós podemos passar pelo sofrimento. Então não saia com essa coisa na sua cabeça: ah não, agora eu sou um sofredor, não sou um corintiano. Não. Né, desculpa, eu sou um sofredor, né? Agora eu vou ter que sofrer daqui para frente. Eu não vou mais vir na igreja porque me apresentaram um Deus que o Deus diz que eu vou passar a vida inteira me arrastando. Não é isso. O nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia, é um Deus de milagre, é um Deus de... Né, Jesus ressuscitou, foi para que Ele nos desse vida e vida em abundância. É o que a Bíblia nos ensina. Amém? Então, a experiência que nós temos como seres humanos é a experiência de experimentar a graça de Deus. Eu acho que essa é a maior experiência, né? Quando alguém passar por uma dor, você vai poder falar assim: eu fui agraciado por Deus, porque Ele permitiu que eu passasse por isso, e que isso fez com que aumentasse a minha fé, e isso fez com que eu ficasse mais firme com Ele. É essa mentalidade que nós temos que sair daqui com essa EBD de hoje. Oi, pergunta? Não? A irmã Mônica mandou um versículo, Salmos 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aleluia, é verdade. Teve até você falou do Salmo agora, porque quando você passa por uma aflição, falando esse texto aí da Mônica, que ela citou, tem uma coisa muito interessante que acontece na vida do cristão. Quando alguém passa por uma aflição, ele se aproxima mais de Deus. Vocês já perceberam isso? Qualquer um de nós, não estou fazendo nenhum julgamento aqui não, né? Isso se aplica a mim também. Mas presta atenção, a pessoa que está com, sei lá,
eu estou com uma doença aqui que é uma doença incurável, a medicina não dá a resposta. Onde que a gente vai buscar a resposta? É na Bíblia, é na palavra de Deus, é no exercício da nossa fé, é no amadurecimento da nossa fé. E aí, quando o texto que ela leu está dizendo que eu aprendo os seus decretos, porque às vezes eu estou na igreja há tanto tempo e eu não sei o que são decretos. A Bíblia fala que lá tem, a Bíblia diz que a Bíblia tem leis, estatutos e decretos. Alguém já parou para perguntar qual é a diferença entre leis, estatutos e decretos? Eu não vou responder aqui agora não, tá? Se alguém perguntar. Mas isso fica uma dica para vocês estudarem a Bíblia. Vai lá ver o que é, o que são leis, a diferença entre leis, a diferença entre estatutos e decretos. E às vezes eu preciso vir uma tribulação, uma dor, um sofrimento, alguma coisa, aí eu vou buscar Deus. E quando eu vou buscar Deus, eu começo a estudar um pouco mais das virtudes de Deus para a minha vida, que eu preciso conhecer mais a Deus. E aí quando eu começo a conhecer mais a Deus, Deus se revela na presença dEle sobre a minha vida, e eu cresço na fé. Eu fico aquele cristão imbatível, né? Começa a conhecer, entender tudo de Bíblia, tudo de Escritura Sagrada. Por quê? Porque quem foi o responsável? O sofrimento. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, tudo tem um propósito debaixo do céu, como diz o livro de Eclesiastes, né? Então, a primeira aplicação que nós podemos fazer aqui é que a gente tem que aprender a receber o sofrimento. Não devemos sofrer como assassinos, que eu acabei de falar aqui, ou como ladrões, como malfeitores, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas como servos do Senhor. Se nos sobrevier algum tipo de sofrimento, aceitá-lo, sabendo que Deus nos quer ensinar algo. E eu ainda completo aqui, Deus quer nos ensinar algo maior. Não é só ensinar algo, né? Porque sempre Deus está ensinando algo para a gente, mas no meio do sofrimento, a gente aprende sempre algo maior. Se você sofre como cristão, deve glorificar a Deus e receber a aprovação com alegria. A gente já leu Tiago capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Alguém pode ler para mim, por favor? Rodrigo, vá até lá. Quem é? Quem vai ler? Ninguém sabe onde fica 1 Pedro, hein, gente? A Bruna vai ler. 4,16, né? Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém? Então, aquele que sofre como cristão, ele não deve se envergonhar por causa do sofrimento. Antes, a atitude dele deve ser de glorificar a Deus. É isso que a lição nos ensina, que nós devemos sempre glorificar a Deus. Na verdade, a gente deve glorificar a Deus o tempo todo, né? Com sofrimento ou sem sofrimento. A terceira aplicação é que o propósito de Deus não é nos deixar na tribulação e sofrimento para sempre. Por isso, se você estiver sofrendo, faça oração. Não preciso nem falar, né? A primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente sofre é fazer oração. Então, é uma aplicação. Agora eu vou perguntar algumas coisas para vocês, aqui na igreja, vocês vão me responder. Por que Deus nos corrige quando pecamos ou desobedecemos? Tem que ser com base na lição, tá bom? Vamos ver quem é que lembra da lição da semana passada. Por que Deus nos corrige quando pecamos ou desobedecemos? Ninguém sabe. Amém, glória a Deus. Ele corrige porque Ele nos ama. Amém. Quem falou foi a Patrícia? Né? A correção, ela faz parte do nosso crescimento. E muitas vezes, nós não entendemos isso, né? Quando somos corrigidos por Deus, que é porque Ele nos ama. Quando um crente sofre ou fica enfermo,
De que maneira poderá ajudar outras pessoas? Quem pode responder? Eu acabei de falar hoje aqui, hein? De que maneira? Vamos lá? Espera um pouquinho. Com a experiência que ele passou em relação ao sofrimento. Amém, isso aí. Então, através da nossa experiência, do nosso sofrimento, a gente sabe, porque a gente se compadece da outra pessoa com relação àquela enfermidade, né, ou àquela dor. Em relação à fé, qual é o objetivo do sofrimento? E agora? Qual é o objetivo do sofrimento? Quem vai responder? Em relação à fé, tá? Perseverança, crescimento espiritual. Exatamente. Todas as vezes que eu tenho um sofrimento, né, o motivo, o objetivo do sofrimento, ele vai nos levar a algum estágio maior. E esse estágio maior qual é? É a perseverança. A gente vai crescer em fé, a gente vai crescer em conhecimento da palavra, a gente vai crescer em comunhão, em adoração, em Espírito Santo, a gente vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai estar um crente maduro, a ponto de que a gente vai estar cheio de Deus, né? Aquele sofrimento vai nos deixar mais cheios de Deus. E quando a gente está mais cheios de Deus, a gente tem mais... a gente tem uma condição melhor de adorá-lo e também de fazer a vontade dele, né? Então a gente consegue ajudar muito mais através do sofrimento. Amém? Alguém tem alguma pergunta para a gente poder encerrar aqui? Não? Então eu quero que vocês fechem os olhos e eu quero orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, nós te agradecemos por este momento em que nós aprendemos um pouco mais de Ti, ó Pai. Obrigado pela Tua igreja, obrigado por aprendermos mais uma vez um pouco da Tua palavra, um pouco da Tua essência. Senhor, que o Senhor possa nos dar perseverança, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor, que a Tua presença esteja cada vez mais conosco, que a Tua igreja, ela possa crescer a cada dia na Tua graça, no Teu conhecimento, na perseverança, no Teu amor, que a nossa comunhão seja sempre viva, Senhor, que possamos pregar o Teu Evangelho, proclamar a Cristo Jesus entre todas as nações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.